Olá, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar sobre a Palavra de Deus. E eu vou te provar aqui que a Palavra de Deus não é a Bíblia. Fique até o final desse vídeo que você vai se surpreender com tudo que será dito aqui. Bem, eu frequento uma célula atualmente. Eu parei de ir na instituições, eles se dizem igreja, mas igreja são pessoas que cumprem a Palavra do Senhor. Aquilo que o Jesus disse. E essa sim é a palavra de Deus. Aquilo que Jesus disse, aquilo que Deus disse, são a palavra de Deus. Bem, eu estava indo nessa célula e lá eles iniciaram a célula todo dia. Todas as vezes, já fui umas 6 vezes nessa célula. Todas as vezes eles chegam e falam, pegam a Bíblia e falam, ó, essa aqui é a palavra de Deus. Eu não quis entrar em atrito contra eles porque vai só prejudicar a nossa comunhão lá, né? Então achei melhor não. Mas no meu vídeo eu posso fazer e eu posso dizer aqui o que não é e o que é a palavra de Deus. Na minha ótica, é claro. A Bíblia contém a palavra de Deus? Claro que sim. Existem várias partes na Bíblia que são de verdade a palavra de Deus. Mas a Bíblia é um livro histórico também. Eu vi um teólogo dizendo isso, ela é um livro histórico. O que é um livro histórico? Está contando uma história de determinada época da humanidade. Ela é um livro histórico. Porém, a palavra de Deus, ela aparece na Bíblia em certos pontos. Por exemplo, um dia o Samuel, não sei se você já viu essa história, não tem problema, vou te contar um pedacinho dela. Samuel, ele estava com Eli, que era o mestre dele, ele estava sendo treinado para ser um sacerdote, e ele foi dormir. Enquanto ele estava dormindo, ele escutou, Samuel, Samuel. Ele foi lá até o Eli e perguntou, eis-me aqui, Senhor. O Samuel era um garoto ainda, o Eli mandou ele dormir de novo. Não era o Eli que estava chamando ele. Novamente, Samuel foi lá dormir, e a voz de novo veio e falou, Samuel, Samuel. O Samuel acordou, foi lá no Eli de novo e falou, eis-me aqui, Senhor. O Samuel não era íntimo do Senhor ainda. Não sabia que era a palavra dele, a voz que sai da boca de Deus. Essa sim é a palavra de Deus. Mas o Eli já sabia. Ele falou assim, não, Samuel, quando a voz te chamar de novo, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Foi o que Samuel fez. E desde esse dia, Samuel começou a conversar com Deus. Você está conseguindo entender? Nessa passagem de Samuel, tem uma história antes. Mas nessa história, a palavra de Deus era Samuel, Samuel. Essa sim que sai da boca de Deus. Aí por que você deve estar pensando assim, mas por que você tem que pensar exatamente só nas palavras? Porque a palavra de Deus é preciosa. A palavra de Deus é lâmpadas para os meus pés. Aquilo que o Deus fala comigo é de suma importância, entende? Deus falou com Samuel. Se eu leio o texto, Deus está falando comigo? Não, está falando com Samuel. Eu posso pegar um ensinamento dessa parte da Bíblia? Posso pegar um ensinamento, mas não é Deus falando comigo. Deus já falou comigo diversas vezes. Eu posso escrever o livro, o Evangelho de Walisson, por exemplo. Aí eu vou relatar exatamente o dia que Deus falou comigo. O dia que Deus falou comigo, Walisson, hoje você vai pegar um caderno, uma caneta, dormir e vai anotar o sonho que você vai ter. Foi o que eu fiz. Falou comigo. Aí eu escrevo o meu evangelho e você pega aquele evangelho como se Deus estivesse falando com você. Claro que não, foi comigo. Ele queria que eu anotasse meu sonho naquele dia. Vocês estão compreendendo a importância de eu saber o que realmente é a palavra de Deus? Se você está compreendendo, digite aí nos comentários. Eu estou compreendendo realmente o que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus realmente é diferente de uma história onde a palavra de Deus aparece. Entende a diferença? A palavra de Deus aparece na Bíblia poucas vezes. Poucas vezes Deus fala diretamente com uma pessoa ou com um povo. O Deus falava muito antigamente através dos profetas. Ele, inclusive, era tão importante a palavra de Deus. Presta atenção nessa parte aqui. Se você não está prestando atenção, preste atenção nessa parte aqui para que não te enganem, para que você não seja enganado. O profeta não podia chegar e falar assim, olha, e tal, Deus... Não, ele tinha que falar exatamente aquilo que Deus disse. Por isso que ele falava assim, assim diz o Senhor. Ele ouvia e replicava, não era uma interpretação do que Deus falou. Você consegue entender a importância disso? Por exemplo, vou te contar uma história. Imagine que você tem um irmão e
Você tem um pai e uma mãe. Você foi para a escola, ficou lá seu pai, sua mãe e seu irmão dentro de casa. Você estuda de 7 às 11 e seu irmão estuda de 11h30 às 5, por exemplo. Você encontra com seu irmão indo para a escola, a mesma escola, e você voltando para casa. O seu pai falou uma coisa para o seu irmão. Você não sabe, porque foi seu pai que disse. Seu irmão ouviu e vai te repassar essa mensagem. Aí ele passa por você, chega e fala assim: ô irmão, o pai mandou você arrumar o quarto. Presta atenção nisso. O pai mandou você arrumar o quarto. Você chega e vê o quarto todo bagunçado. Você e o seu irmão dormem no mesmo quarto, camas diferentes, mas o quarto está todo bagunçado. Seu pai já foi trabalhar, ele passou só para almoçar no serviço. Você vai lá e arruma o quarto inteiro. Quando seu pai chega, ele fala que queria que você arrumasse a cama. Estão me entendendo? O pai, a ordem dele era: fala para ele que eu quero que ele arrume a cama dele. Ou seja, era para cada um arrumar sua cama, mas o outro foi esperto, enganador, traiçoeiro, vil, bandido e disse que você tinha que arrumar o quarto inteiro porque ele não queria arrumar a parte dele. Entende a diferença de um ser humano interpretar o que Deus diz? Estou falando que o pai, no caso aí, era Deus, e transmitir a mensagem. Se ele for íntegro, ele vai transmitir a mensagem pouco distorcida. Aí você vai falar assim: é pouco distorcida? É claro, porque você não é Deus, eu não sou Deus. O que Deus fala comigo e eu interpreto através da minha cognição, das minhas memórias, daquilo que eu vivi, vai sair distorcido. Por isso que o profeta dizia só o que Deus falou, sem interpretações. Assim diz o Senhor. Ele não colocava a interpretação dele, porque sairia distorcido. Era você que tinha que interpretar a palavra do Senhor. Aí, se você interpretasse distorcidamente, aí já era com você, não era com o profeta estava livre de qualquer problema. Vocês estão entendendo a diferença de Deus falar comigo, de eu ler a Bíblia? Aqui são várias histórias. Entre poucas delas, Deus fala com alguém, ou Deus fala com o povo. Poucas delas. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente está falando do Jesus. Jesus é Deus. Eu vou te explicar por quê. Quando eles traduziram o verbo se fez carne, eles fizeram uma tradução errada. Eu não sei se é por sacanagem ou porque, não sei, não estou entrando nesse mérito. Mas a palavra correta é logos. O logos significa raciocínio. Aí você vai falar assim: mas qual que é a diferença de raciocínio para palavra? É a mesma coisa? Nunca foi, nunca será. A palavra, ela é dita, mas ela vai ser dita através de um raciocínio. Entende a diferença? O raciocínio não tem fim de palavras produzidas. As palavras são simples em relação ao raciocínio. Quantas palavras eu disse nesse vídeo? Você perdeu a conta de quantas palavras eu disse nesse vídeo. Mas se eu perder esse vídeo aí e refazer ele de novo, o meu raciocínio não se perdeu, eu continuo com ele. E as palavras vão fluir de novo. Ou seja, o raciocínio é a fonte das palavras. Olha a importância disso. O Jesus veio na Terra. Ele falou para várias pessoas. Falou palavras. As palavras são singelas em relação ao raciocínio. Ele não perdeu o raciocínio dele. O raciocínio dele continuou. Entende a diferença de um raciocínio para uma palavra? Vou te explicar algo mais importante aqui. Em determinado momento, o raciocínio de Deus entendeu que era necessário destruir toda a humanidade com o dilúvio. O raciocínio de Deus, a lógica dele, a interpretação do mundo. Em determinado momento, o raciocínio de Deus entendeu que era necessário enviar o filho dele, ou ele mesmo, nós sabemos da história agora, para se sacrificar, para que seja aberta uma janela de arrependimento. Ela tem início e fim. Entenda isso, início e fim. Você acha assim: Deus, ele é longânimo e só. Não, ele é longânimo, está provando isso. Olha o tanto de tempo, 2000 anos de tempo, para quê? Para arrependimento. Mas vai chegar o fim. É um tic-tac. Paulo, Pedro, Mateus, os apóstolos diziam isso: olha, arrependam-se. Não sabemos a hora que o Senhor vai voltar, porque aquele mesmo que destruiu o mundo inteiro com o dilúvio vai voltar. Ele é longânimo. Ele está dando um tempo de arrependimento. Ele se entregou na cruz para que você tenha esse tempo, porque ele te amou. Mas ele é justiça. E a justiça
chegará. Entende? Quando eu entro nessa parte de raciocínio, para que você entenda, o raciocínio vai entender justiça, misericórdia, entende? Quando eu vou ser justo, quando eu vou ser misericordioso, a palavra vai dizer, agora eu quero justiça, vou entregar vocês para a Babilônia. Ele falou isso. Agora eu quero misericórdia. Pai, perdoa-o. Eles não sabem o que fazem. Misericórdia. Entende? Depois desse vídeo, eu espero que vocês tenham consciência do que seja a palavra de Deus. Eu acho que ficou muito bem dito. Não pude falar isso na célula porque eles não iam querer me ouvir, porque estão com a mente cauterizada e provavelmente iam querer me atacar lá, ia perder o convívio com eles. Eu acho que não é interessante. Mas você aí possa ter sua reflexão, possa pensar e raciocinar em tudo que ouviu e pode concordar ou não concordar. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que essa mensagem te abençoou, compartilhe, porque a força máxima do YouTube é o compartilhamento. Indo para a nossa frase final que dizemos todos os nossos vídeos, e nós estaremos juntos como uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Valeu, galera!